Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje eu vou continuar a parte de números complexos com vocês, falando do conjunto dos complexos, que é o novo conjunto que vai entrar aí no rol dos conjuntos que nós já temos, né? Nós temos os naturais, que foi lá quando começou tudo, aí veio o conjunto dos inteiros, que englobou os naturais, mais a parte negativa, né, espelhada dos naturais. Depois veio o conjunto dos racionais, que são os números que podem ser representados por intermédio de uma fração, e aí engloba também os naturais e os inteiros, porque basta colocar um número 1 embaixo e ele vira um racional. Depois nós vimos os números irracionais, que não têm nada em comum, porque são números que formam dízimas não periódicas e infinitas, e aí você não consegue transformar ele numa fração. São os casos das raízes não exatas, né? Raiz de 2, raiz de 3, o número π. Esses são os números irracionais. E aí veio os números reais, que na verdade ele não tem nada especial. Ele é apenas a junção de todos esses conjuntos. Os números reais é a junção dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, os reais são todos eles juntos. Só que aí, como nós vimos na aula anterior, quando eu tenho uma raiz negativa, eu não consigo resolvê-la. E aí foi necessário os matemáticos desenvolverem alguma maneira de calculá-la. E nós chegamos a um novo conjunto dos números complexos. Chama-se conjunto dos números complexos o conjunto C. Então, conjuntos complexos é representado pela letra C, com esse cortezinho que determina conjunto, né? De todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as seguintes definições. Então, aqui eu tenho que a igualdade, né, entre dois números complexos, ou seja, dois pares ordenados, A, B, O que ele está querendo dizer aqui? Quando um par ordenado AB ele é igual ao outro par ordenado AB, significa o quê? Que os primeiros elementos são iguais, o A é igual a X, e o segundo do par ordenado também são iguais, o B é igual a D. E aqui nós vamos ver o seguinte: na adição, a mesma coisa. Os primeiros são somados, A mais C, e o segundo também com o segundo, B mais D. Ou seja, a gente não mistura isso aqui. E na multiplicação, isso aqui nada mais é do que fazer a distributiva. Ó. Distributivo de todo mundo. Então aqui vai ficar A vezes C, mais A vezes D, e aí você vai desenvolvendo isso até chegar nessa situação aqui. Você vai fazendo a distributiva de todo mundo aqui, até que você chega na seguinte situação. Como resposta, você vai ter que o primeiro elemento do par ordenado vai ser, deixa eu colocar aqui, que aqui continua sendo um par ordenado, né? Vai ser A vezes C menos BD, e o outro elemento vai ser o AD mais BC. Tá? Estou resumindo aqui, para não fazer toda a distributiva e chegar nessa informação aqui. Tá bom? Depois nós vamos ver na prática com números complexos como a gente deduz também essa parte da multiplicação. É bem tranquilo, vocês vão ver. Não vou esticar muito aqui para não complicar o entendimento de vocês, que o que interessa para a gente é entender o que é número complexo, né? O número complexo, então, ele será composto de uma parte real. Imagina o seguinte, o número decimal. O número decimal, aquele com vírgula, ele é assim, ó, vou colocar aqui, ó. 3,87. O que ele tem? Uma parte inteira, que é 3 inteiros, e uma parte decimal. O número complexo segue o mesmo raciocínio, só que ele é o seguinte: ele tem uma parte real, ou seja, número real, pode ser um número inteiro, um número natural, pode ser um número racional, que é uma fração, ou um decimal, né, exato. Pode ser também um decimal dízima periódica, né, que dá para transformar em fração, ou ele pode ser até um irracional, uma raiz que não tem solução. Então essa parte real
pode ser qualquer número que a gente já conhece. E outra parte imaginária, que é a parte que está faltando para conseguir resolver os exercícios onde aparecem raízes negativas. Esses números serão apresentados por... Então vamos primeiro trabalhar como é que ele funciona, para depois a gente ir lá na resolução de exercícios que envolvam ele. Então ele é formado assim, ó. O número complexo, ele é chamado de Z. Eu coloquei aqui um Z de forma, então eu faço esse cortinho, que é o mais comum você ver, e também porque não confundir com o número 2, né? Então o Z, um cortinho aqui, é igual a mais BI. Então, o Z é o próprio número complexo. É a representação dele. O A é a parte real. O B ele é a parte imaginária. E o I é a unidade imaginária. Unidade imaginária do número. Então nós temos o nosso número complexo nesse formato aqui. Então o que a gente tem agora? Vamos verificar aqui com esses exemplos como é que a gente separa cada um deles, né? Então aqui, ó, esse complexo Z igual a 1 mais 2i, eu tenho aqui o A, que é a parte real, é 1. E o B, que é a parte imaginária, será 2. Nesse aqui, a mesma coisa. O A, que é a parte real, menos 3. E o B, que é a parte imaginária, 4. E nesse aqui, o A, que é a parte real, 7. E o B, que é a parte imaginária, menos 2. Deu para perceber onde é que a gente tira cada um dos elementos? Isso é importante, guardem isso direitinho. Uma outra, olhem mais alguns exemplos. Ó. Nós temos aqui então o A. Cadê a parte real? Não tem. Só tem o acompanhante do I. Então meu A aqui é 0. E o meu B, que é a parte imaginária, é 5. Nesse aqui, cadê o A? Está aqui, ó. O A é 6. Agora o I, que é a parte imaginária, não aparece. Então é 0. Nesse daqui, a parte real, ó, o A raiz de 5, pode ver que ó, número irracional. Não tem solução exata. Mas ele faz parte dos reais. Então ele é um número real. E a parte imaginária, o B, menos 0,7. Tranquilo, né? Descobrir o que é cada uma das partes. Começa-se aí, a gente começa do nada. Agora vamos ver uma coisa mais importante ainda, porque até agora a gente não falou do I. O que esse I tem a ver com os meus cálculos, né? Então vamos lá, o que o I é? O número que representa a parte imaginária é o I. Esse I, ó, por definição, ele é igual a raiz de menos 1. O Cardano, quando fez as suas descobertas, ele chegou nessa conclusão que o I, que ele criou, né, que é a parte imaginária, vai ter o valor de raiz de menos 1. Logo, se a gente fizer o contrário, como é que eu sumo com a raiz? Elevando o quadrado dos dois lados. Então, eu posso ter essas duas informações. O meu I, ele tanto é a raiz de menos 1, como ele pode ser representado como I ao quadrado igual a menos 1. Vocês vão ver daqui a pouquinho como isso ajuda e facilita demais os cálculos que a gente vai fazer sobre números complexos, tá bom? Até já, não esqueça de dar o joinha embaixo e a gente se vê daqui a pouquinho.